Em Bissau terminou hoje o ateliê de reforço de capacidades dos jornalistas em matéria de população e desenvolvimento. A formação, uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a População, abordou durante 5 dias temáticas relacionadas com a mortalidade materno-infantil, a planificação familiar e a violência no género. Le réseau qui vient d'être créé ou d'être redynamisé est un partenaire de choix pour l'UNFPA, mais c'est aussi un partenaire de choix pour le ministère de la Santé et pour tous les partenaires de développement qui s'intéressent aux questions de santé. Ce n'est pas, il faut qu'on soit clair dans cela, ce n'est pas un réseau de l'UNFPA. C'est un réseau mis en place, certes avec l'appui technique et financier de l'UNFPA. L'UNFPA est prêt aujourd'hui, plus que jamais, à vous accompagner. Le problème qui se pose, le rôle du journaliste, c'est d'aller chercher l'information et de la diffuser. Nous sommes donc prêts à vous aider à aller chercher cette information-là et à la diffuser pour améliorer, changer le comportement des populations, pour que les populations aient des comportements beaucoup plus favorables aux questions de planification familiale, aux questions de santé maternelle, mais surtout aux questions de mortalité maternelle. Vous l'avez dit vous-même. O governo da Guiné-Bissau diz que a RTP África, a RDP África e a SIC são nocivas à normalização da vida política e social do país. O porta-voz do Executivo, Fernando Vaz, diz que são órgãos de comunicação oficiosos de um dos partidos da Guiné-Bissau em violação das regras de equidistância. O porta-voz do governo diz que os 3 órgãos de comunicação têm difundido o que considera ser comportamentos desrespeitosos desde 2015 para com o anterior e o atual Presidente da República. Diz ainda que os órgãos de comunicação difundem uma imagem negativa da Guiné-Bissau e do seu povo. A permanente e sistemática violação pela RDP, RTP, África e a SIC dos princípios democráticos básicos e universalmente consagrados que regem as relações internacionais, desonrando o Estado da Guiné-Bissau e as suas instituições soberanas e os seus cidadãos, atingiu o limite do tolerável. A Direção de Informação da RTP entende que deve deixar claro que prossegue na Guiné-Bissau a prática dos melhores princípios jornalísticos, tal como em qualquer outro país ou região onde desenvolve atividade. A informação da RTP, e no caso concreto da RTP África, não pode ser vista como estando ao serviço, senão do bom jornalismo e do cumprimento da missão de serviço público. Neste caso também no contexto da aproximação permanente entre povos com uma longa história comum. E em relação às acusações do governo guineense à comunicação social portuguesa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal já veio dizer que a liberdade de imprensa é inquestionável. Nós temos que examinar com cuidado as declarações, o comunicado a que se refere, ainda não tive a oportunidade de o ler. Uma coisa é certa, a liberdade de imprensa é um direito constitucional em Portugal e Portugal considera que a liberdade de imprensa é inquestionável. O Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau começou o rastreio para detectar a presença ou não da nova variante Delta, de origem indiana, nos laboratórios nacionais. Isto numa altura em que a Guiné-Bissau observa um aumento diário das novas infecções. O Alto Comissariado para a Covid-19 anunciou o início da despistagem para a detecção da circulação da nova variante Delta no país. Estamos a fazer essa atividade com o apoio da OMS, não é? E dos outros parceiros, dos outros laboratórios. De qualquer das formas, temos, no aspecto de vigilância, temos que continuar a fazer a prevenção. Júlio César Sá Nogueira diz que o Alto Comissariado está preocupado com o alastrar da variante indiana nos países lusófonos, sobretudo da sua possível entrada no país, onde as medidas de prevenção são quase ignoradas. Esse é o calcanhar de Aquiles, como se costuma dizer.
a parte do cumprimento das medidas de prevenção. Prevendo o perigo, uma terceira evolução epidemiológica, nós não temos outra alternativa, estar a acompanhar o processo. Uma outra preocupação do Alto Comissariado tem a ver com a pouca afluência das pessoas no decorrer da segunda fase de vacinação. Infelizmente, estamos a notar que continua a haver fraca colaboração nesse sentido, nomeadamente aqui no setor autónomo Bissau. Nós notamos que há um abrandamento, não colaboração das pessoas nesse sentido. Os últimos dados lançados pelo Alto Comissariado apontam que a Guiné-Bissau registrou mais 10 novas infecções da Covid-19, o que aumentou o total dos ativos para 206. É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Tenha um bom fim de semana.